Pelo que eu li do filme já, ele é uma obra incrivelmente pessoal do Tarkovsky. Eu enxergo o Alexander, né, que é o protagonista do filme, como quase um alter ego do próprio Tarkovsky, visto toda a circunstância pela qual ele está passando, o relacionamento dele com o filho dele no filme, né, que eu vou falar bastante sobre o relacionamento dele com o filho daqui pra frente, além de algumas características próprias, né, o Alexander é um profundo conhecedor de arte, o Tarkovsky também, o pai dele era poeta, influenciou muito a sua obra diretamente, né, até em filmes do Tarkovsky mesmo ele coloca trechos de poemas do pai. Eu acho que é um filme muito pessoal, é um filme quase autobiográfico sobre o que o Tarkovsky estava passando. O primeiro plano do filme é uma pintura inacabada do Da Vinci. Essa pintura se chama A Adoração dos Magos. Tem uma outra pintura, se não me engano é do Botticelli, acho que é Botticelli que fala. Tem o mesmo nome, A Adoração dos Magos. O próprio filme fala, isso que eles falam, né, que é o do Leonardo. E ela começa, na verdade, ela fica um tempão parada aqui nos créditos, 5 minutos de crédito quase, com uma pessoa mais velha, um homem mais velho, e ele parece, eu não sei se ele tá segurando um presente para Jesus, é o menino Jesus aqui. Não sei se ele tá oferecendo, fazendo essa oferenda a Jesus. Isso é muito simbólico pro filme. E a câmera vai subindo, ela faz esse traveling para cima, revelando a pintura. Não como um todo, a pintura é bem maior do que isso, tem bem mais elementos. Mas ele tá seguindo a palmeira, se não me engano é uma palmeira mesmo. E ele sobe e ele para, focado na folhagem da árvore, da planta, né? E aí quando ele para, ele já corta automaticamente, olha só, ele vai cortar, ele escurece e corta pro Alexander plantando uma árvore morta, uma árvore sem folhas. Isso aí já de cara já fala muito sobre o filme, né? O filme fala sobre a morte, o temor pela morte, bastante, né? O Alexander é um personagem que o filme inteiro ele teme a morte. E ele tá fixando essa árvore morta, e ele chama um menininho pra ajudá-lo. Eu vou chamar ele de menininho, de menino, porque é assim que chamou ele no filme. E ele conta pra ele uma história de que se você regar muito, você cultivar, você cuidar de uma árvore morta, ela vai florescer em algum momento. Se todo dia, no mesmo horário, você fizer isso, em algum momento isso vai acontecer. Isso vai linkar lá com o final do filme. Isso linka com a pintura que a gente acabou de ver, onde ele mostra ele mostra um homem que, pelo que eu entendi ali, está fazendo uma oferenda ao menino Jesus, e ele corta para o Alexander, o protagonista, falando sobre plantar uma árvore morta, regá-la todos os dias nos mesmos horários, e um dia ela vai florescer. Lá no final do filme tem um link perfeito com isso, a gente vai ver mais lá pra frente, tá? Então segura aí. Eles estão observando justamente a pintura, e já vou falar sobre a fotografia daqui, já vou falar sobre a mise-en-scène, a questão de que ele quase não usa planos fechados. Esse aqui é um dos pouquíssimos planos fechados no rosto do filme inteiro, certo? Ele se aproxima e aí ele se enxerga fazendo parte daquela pintura através do reflexo do vidro. É como se a pintura estivesse comunicando algo para ele, como se ele fizesse parte daquilo que aquela pintura está transmitindo. Ele recebeu isso de presente, né? E ele vê, e aí tem mais um dos poucos planos fechados do filme. Quando o filme fecha o plano é porque é importante. A maioria dos planos do filme são muito abertos, sempre planos gerais, enquadrando os personagens da cabeça aos pés no enquadramento, no plano, tá? Aqui ele faz mais um plano fechado. Ele só fecha o plano quando é extremamente importante. E ele faz isso pro Alexander olhando umas pinturas cristãs. E aí eu fiquei pensando, isso aí vai ter uma importância muito em breve. Na primeira cena ele já falou que ele é ateu. Agora ele recebeu um presente com pinturas cristãs. Vai ver alguma coisa aí. Vamos lá. Aí eu escrevi, na cena seguinte, vemos Alexander observando um catálogo de pinturas antigas, representações cristãs. Ele começa a se reaproximar da crença, da fé, e isso vai estourar mais lá pra frente do filme. E aí ele conversa com a Maria, né, que de fato não foi embora, estava aqui por perto, e eles falam sobre esse presente de aniversário, inclusive o aniversário do Alexander, esqueci de pontuar isso, e eles encontram essa versão em miniatura, não só da casa, mas do ambiente ao redor, né? E ela diz que o carteiro fez com o filho dele para dar de presente para ele. E ele fala, quem foi que fez isso aqui? Os deuses? Eu fiquei, por que ele tá falando disso de novo, né? É interessante como ele observa, né, essa casinha em miniatura de cima, tal como se ele fosse um deus, quase como uma visão de Deus da situação. A casa dele, ele vê de uma forma menor, ele acima dela, observando. Então temos aí uma aproximação, mas uma perspectiva de Deus, assim,
Deus está se aproximando dele aos poucos. Ele até fala, quem fez isso foram os deuses, né? Que é um presente do filho para o pai. E esse filme é dedicado ao filho do Tarkovsky no final. Interessante, né? Eu sinto essa dualidade de pai para filho, do filho para o pai, muito forte nesse filme. Aí nós temos a cena do monólogo dele, um monólogo desesperado, ele está completamente desesperado. Mas é interessante a gente analisar do ponto de vista de linguagem e do ponto de vista do que ele está falando e como isso se encaixa no decorrer do filme. A cena começa com um ângulo normal, paralelo à linha do horizonte, que é o chamado ângulo normal. Quando ele se abaixa, é o momento em que ele se entrega a Deus aqui. Ele começa a rezar e a clamar por uma salvação. E é aqui onde ele oferece o filho e a ele mesmo como um sacrifício para evitar a guerra. Por isso que o filme se chama O Sacrifício. A câmera muda completamente e ela faz uma plongée. A plongée, para quem não sabe, temos a contra-plongée, que é um ângulo de baixo para cima, que engrandece os personagens. Quando eles se sentem bem, quando eles estão em alguma situação na narrativa que os engrandece, o filme pode utilizar esse ângulo para aumentar essa sensação, passar essa ideia de que ele está se sentindo engrandecido. E aqui ele faz o contrário, na verdade. Ele faz a plongée, que é de cima para baixo, que ela reduz o personagem, ela enfraquece o personagem, torna ele diminuto no enquadramento. E o oprime, assim, é quase uma pressão de cima para baixo, né? Tá oprimindo o personagem. E aqui nós temos não só essa conotação de um personagem, aí ela fica numa plongée, o Tarkovsky aproxima a câmera, né? E aí coloca de cima para baixo no personagem. Quanto mais íngreme a plongée, mais diminuto o personagem vai parecer enquadrado. Mas isso também pode ser uma referência ao olhar de Deus. Lembra do que eu falei lá na cena da miniatura? É como se ele estivesse olhando aquela miniatura como se fosse Deus. Isso acontece algumas cenas antes dessa. Algumas cenas depois, nós temos praticamente a visão de Deus dele, né? Há um plano melhor para poder exemplificar isso, que é o chamado God's Eye, que é o olhar de Deus, que é um plano também chamado ângulo zenital, que é quando a câmera fica totalmente apontada para baixo ou totalmente apontada para cima. Mas para mim já passa a ideia. Ele fez a plongée bem íngreme em cima do personagem, enquanto o personagem está olhando para o céu, suplicando por Deus, pronto, passou a mensagem muito bem. E ele oferece a ele mesmo, ele fala que se for necessário ele fica sem voz, e ele perde o filho dele para impedir a guerra. E o comportamento dele com a Maria é quase como o comportamento de um filho que precisa ser amparado pela mãe. E ele fala sobre ele fala como ele tá se sentindo, a Maria chora e tudo mais. Esse momento pra mim é muito relação de mãe e filho. E eu senti muito isso, ele começou a se comportar mais como uma criança a partir desse momento. E isso vai se refletir mais nas cenas seguintes. Há uma relação muito forte entre o personagem do Alexander e o filho dele. E aí o filme conclui com o menino indo cuidar da árvore. Ele conclui com o menino falando. Ele vai e ele diz a seguinte frase: no princípio era o verbo. E é muito simbólico ele falar que no princípio era o verbo. E aí o filme faz o traveling idêntico ao do começo, idêntico ao do primeiro plano, focado na pintura, mostrando a árvore. Só que lá no começo do filme ele mostra a árvore cheia de folhas, viva. E aqui ele conclui com a árvore morta. Muito simbólico, principalmente quando a gente descobre que esse foi o último filme do Tarkovsky e ele faleceu logo após concluí-lo. Ele descobriu que estava com câncer e ele faleceu. O filme começa com a vida, termina com a morte, e foi o último filme da carreira do Tarkovsky. E aí, gostou desse conteúdo? Não quer perder nenhuma novidade aqui do canal da Sociedade Brasileira de Cinema? Então, aperta no link que está no primeiro comentário aqui no nosso vídeo e se inscreve no nosso grupo VIP do Telegram, o Galera do Cinema. É totalmente gratuito. É um grupo só para te avisar das novidades do canal, mas principalmente para te notificar quando tiver vídeo novo. A gente te manda previamente avisando qual é o próximo vídeo e a gente te avisa assim que ele estiver no ar. Então aperta no link aí no primeiro comentário e vem fazer parte da Galera do Cinema. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo que você acabou de assistir, então curte aqui embaixo, comenta falando o que é que você achou e compartilha com seus amigos que você sabe que gostam desse filme e que gostam de estudar cinema. Um forte abraço e vida longa ao cinema.